E este monumento que está atrás de nós, onde é? Aquilo não é o Paço de Sintra, nem é a Batalha, nem é a sede de Lamego, nem a de Évora. Bom, é que aquilo não é Portugal. É o Real Mosteiro de Santa Maria de Guadalupe, patrona da Extremadura, rainha da Hispanidade. Bom, e aí já vejo os meus telespectadores a dizer, bom, mas isso é em Espanha. Se é em Espanha, o que é que a gente tem a ver com isso? E foi por isso que cá viemos. É para ver tanto que aquilo tem a ver connosco. É que Guadalupe tem inúmeros pontos de contacto com a história de Portugal. Aspectos importantes e muito quase esquecidos da nossa história passaram aqui por Guadalupe. Bom, e não é só isso, é claro. É a própria beleza do monumento. Isto é uma coleção extraordinária de tesouros artísticos. Reparem só nestas portas. Isto é bronze martelado, são góticas. Estão aqui desde o século XV. Para muitos portugueses que vêm ao mosteiro de Guadalupe, uma surpresa são estes brasões com as 5 quinas de Portugal. Não há dúvida nenhuma de que aquilo é o emblema português. Um deste lado, outro daquele, e embaixo 2 figuras de príncipes orantes. Bom, se perguntarmos, mas quem são? A resposta é esta. Este é o rei Dom Dinis, aquela é a rainha Dona Joana. Bom, isto, o rei Dom Dinis e a rainha Dona Joana, vocês vejam. Mas em Portugal, mesmo quem saiba muito pouquinho de história, que sabe que Dom Dinis houve só um. Dom Dinis, o lavrador, fundou a universidade, plantou o pinhal de Leiria, aquela lenga-lenga toda, era casado com a rainha Santa Isabel. Então como é que é agora? Aparece aqui outro Dinis, com outra mulher, Dona Joana. Que diabo de história é esta? Esta pergunta que eu lhe estou a fazer já foi feita há muito tempo por um outro português que veio aqui a este mesmo sítio. Um português que era El Rei Dom Sebastião. Ele esteve aqui, nesta capela, chama-se Capela de Santa Catarina, em dezembro de 1576. Daqui a bocado vou falar disso. Veio aqui, nessa altura, o rei Dom Dinis e a rainha Dona Joana não estavam nesta posição, estavam em soberbos túmulos de mármore, em estátuas jacentes, aqui no meio da capela, e o Dom Sebastião perguntou, Dom Dinis, Dona Joana, e perguntou para o tio, para o Filipe II, mas quem são eles? Vossa Majestade sabe-me dizer quem são eles? E o Filipe II disse, eu não sei, Dom Dinis, Dona Joana, não sei. Claro, vieram logo os frades Jerónimos, nessa altura isto estava entregue aos frades Jerónimos, e viram os 2 reis tão pouco interessados nos túmulos que aproveitaram. Eu acho que aquilo foi aproveitar. Disseram, olha, por sinal, estes túmulos aqui assim, no meio da capela, a gente quer fazer aqui os ofícios divinos, enfim, esta lida, andar para cá e para lá. Não pode. Se vossas majestades dessem licença, a gente tirava daqui os túmulos e punham-os aqui junto à parede, incomodavam menos. Partiram os vultos, as estátuas de alabastro, destruíram-nas completamente, substituíram-nas então por estas esculturas de madeira,
que aliás não são de má qualidade, e o que hoje resta dessas estátuas jacentes de Dom Dinis e sua mulher, Dona Joana de Trastâmara, são estes vultos orantes que acabei de lhes mostrar. Estou convencido que nem o Dom Sebastião era sincero quando perguntou quem são estes, nem o Filipe II respondeu a verdade quando disse eu cá não sei. Eu acho que sabiam e estavam fartos de saber. Simplesmente, esta história é uma daquelas histórias tão tristes que as famílias preferem não as lembrar mais. Os meus telespectadores já foram comigo ao mosteiro de Alcobaça e viram lá numa daquelas edículas lá está Inês de Castro, a linda Inês com 2 meninos pequenos. Ora bem, um desses meninos é este príncipe, Dom Dinis. Eu creio que sabem, eu vou lembrar nas linhas gerais a história é esta. El-Rei Dom Pedro casou primeiro com Dona Constança e dela teve um filho, Dom Fernando. A seguir diz que casou, e eu acredito, com Dona Inês de Castro e dela teve 2 filhos, Dom João e Dom Dinis, que é este. E a seguir não casou, mas, enfim, conheceu uma mulher chamada Teresa, e da Teresa teve outro João, que foi o mestre Davis. Portanto, temos aqui 4 filhos do rei Dom Pedro. Dom Fernando, que foi rei, Dom João e Dom Dinis, filhos de Inês de Castro, que quiseram ser reis, mas não foram, e o bastardo, o mestre Davis, Dom João I de boa memória. Ora bem, como sabem, não lhes vou contar a história da Revolução, mas como sabem, é o bastardo quem se apodera do trono, há uma guerra, e quando a guerra estava a acabar, este Dom Dinis percebeu, tinha perdido tudo, pronto, e entra em Portugal, vem por Évora. Estes rapazes eram muito, muito estimados por toda a gente. Parece que eram realmente boas pessoas. E vem por aí acima, vai até ao Porto. Dom João I, o bastardo feito rei, estava no Porto. Ele foi beijar a mão ao irmão bastardo como a seu legítimo rei e disse: esta terra é minha, não tenho outra, aqui estou, para o servir como seu vassalo. Bom, e o rei Dom João I não contava com aquilo, enfim, era irmão dele, lá o recebeu, disse: está bem, muito bem, acho muito bem, até primeiro nem lhe queria dar a meia beijar, nem nada, queria só dar um abraço, mas só que era muito incómoda a presença do verdadeiro filho legítimo do rei Dom Pedro ali ao pé dele, ao passo que ele era bastardo. E então que acontece isto? O rei diz ao irmão: olha, eu preciso mandar um embaixador à Inglaterra. E quem é que pode ser melhor embaixador do que tu? Tu vais para a Inglaterra. Deu-lhe cavalos, deu-lhe fatos solenes, deu-lhe navios. O infante Dom Dinis sai do Porto e vai para a Inglaterra como embaixador del Rei de Portugal. Mas estranho, quando chega lá não há ninguém à espera. Pior, vieram as justiças do rei, deitaram-lhe a mão, prenderam-no, levaram-no para um calabouço. E ele: mas o que é isto? Eu sou embaixador do rei. Mandou o confessor dele, que era um Frei Vicente Gonçalves, a Londres, a dizer: mas o que é que se passa? Eu venho aqui como embaixador de um país aliado, metem-me na cadeia.
E o rei de Inglaterra disse, isso foi engano, e aí, desculpe, houve qualquer engano, venha ter comigo, pois venha, mas nessa altura a Inglaterra estava em guerra com a França e com a Flandres, e portanto um estrangeiro não podia viajar sem um salvo-conduto do rei. E o rei mandou-lhe dizer, venha, mas não lhe deu o salvo-conduto. E o Dom Dinis fica ali, no sítio onde desembarcou, passa uma semana, passam meses, e de repente ele sabe que tinham vindo de Portugal outros emissários com emissões secretíssimas que lhe diziam respeito a ele próprio, o infante Dom Dinis, e percebeu que tinha caído numa cilada. Aí teve medo e fugiu, arranjou uns barcos, fugiu, com tão pouca sorte, mal saiu ao porto, cai sobre ele uma tempestade medonha, os navios andaram 3 dias perdidos no mar, ele julgou que tinha chegado ao fim da vida, mas enfim, lá conseguiu atravessar o Mar do Norte, chega à Holanda, mas quando vai a entrar no porto da Eclusa, vêm uns, eu não sei como, diz que eram pescadores, ou eram corsários, ou eram piratas, ou era isso tudo junto, eram piratas, pescadores e corsários, apanharam-lhe o navio, roubaram-lhe o dinheiro e a prata e os cavalos e até as credenciais e disseram: nós prendemos-te no mar, és nosso prisioneiro, tu dizes que és filho de rei, então se és filho de rei paga lá um resgate. E pediram-lhe uma quantidade enorme de dinheiro, que ele, é claro, a quem tinham roubado absolutamente tudo, não pôde pagar. Mas tu diz que és filho do rei Dom Pedro, diz que és irmão do rei Dom João de Lisboa, escreve lá ao teu irmão. E ele escreveu, e mandou uma carta e contou: olha, estes marotos prenderam-me, agora estão a pedir 20.000 escudos de ouro pelo meu resgate, tem paciência, manda-me lá o dinheiro, porque ele estava preso nos rochedos, numa coisa horrorosa, passava fome, estava atado de pés e mãos, foram anos horrorosos. E aqui em Lisboa, o nosso rei Dom João, de boa memória, mandou responder isto ao irmão: olha, prenderam-te, o que é que queres que eu faça? E deixou-o lá ficar. Bom, o rapaz aflito escreve então para o conde da Flandres, duque da Borgonha, o duque Filipe, e diz-lhe: eu sou filho do rei Dom Pedro, sou irmão do rei Dom João, estou aqui num antro de piratas, salvem-me daqui que eu aqui acabo por morrer. E o Filipe, duque da Borgonha, fez um contrato com os pescadores. Bom, entreguem-me esse homem, quanto é que querem? Para ele fizeram um preço mais barato, 3.000 escudos. E eu pago-lhes isto, porque eu também o vou vender. Depois vou vender para Lisboa. E depois pago-lhes a vocês. E recebeu, tratou-o bem, ele esteve na Flandres, esteve em Bruges, durante um ano, muito bem tratado, é como quem diz. Esteve numa hospedaria, a hospedaria de Mademoiselle Beatriz. Mas enfim, lá esteve hospedado, penso que não seria um sítio mau. Há uns recibos, porque ele não tinha dinheiro nenhum, e às vezes o Duque da Borgonha, conde da Flandres, tinha que lhe mandar adiantar umas moeditas de ouro para ele lá pagar o que comia. E deu-lhe um ano: olha, tens um ano para pagar o resgate. Se não pagares, eu tenho muita pena, mas ficas à minha mercê. Ficar à mercê quer dizer que o Duque tinha o direito ou de lhe cortar o pescoço, ou de o vender como escravo, ou de o pôr a tratar-lhe dos campos, de fazer o que quisesse. E realmente o ano passou, ninguém ajudou o nosso infante, ninguém, e o Duque da Borgonha mandou-o entregar aos pescadores a quem o tinha comprado,
e anulou o preço. Disse, bom, como afinal o tal príncipe não vale nada, ninguém o quer, ninguém dá nada por ele. Isto é um príncipe, ninguém dá nada por ele. Tomem-no lá. Os pescadores levaram-no outra vez lá para o calabouço onde o tinham tido, mas reparem também para os pescadores o que é que adiantava terem ali um príncipe. Ele príncipe era filho de rei, pois era filho de rei. Irmão de rei reinante, pois era irmão de rei. Simplesmente não valia um tostão. Bom, aí os pescadores foram inteligentes. Então, olha, vai lá para onde quiseres. Ele meteu-se num barco, veio parar aqui a um porto que ainda hoje existe, Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Desembarcou aí, e aí, pronto, o rei da Navarra recebeu-o muito bem, mandou-lhe logo dar cavalos. Ele foi ter a Castela, foi ter com o rei tratou, enfim, com todo o respeito, casou-o com uma princesa, Dona Joana, filha bastarda do rei Henrique II de Trastâmara. É a Dona Joana que vemos além, e o príncipe viveu então sossegado poucos anos, porque veio a morte e levou-o. Ele teria nessa altura cerca de 50 anos quando morreu. Fernão Lopes não diz uma palavra sobre a morte deste príncipe Dom Dinis, o que é estranho. A imagenzinha negra da Senhora de Guadalupe, venerada sem dúvida no século XIV, no século XV, no século XVI. Quando chega ao século XVII, achou-se que tinha que ter um camarim mais luxuoso. Eu estou-lhes a falar exatamente num edifício de uma beleza emocionante, que é o camarim da imagem da Senhora de Guadalupe. Ora bem, quem mandou fazer este camarim foi uma mulher portuguesa. O nome dela era Maria Guadalupe de Lencastre. Está ali um retrato. Era duquesa de Aveiro. Nasceu em Azeitão, naquele palácio que ainda hoje lá está, semi-abandonado. Mas teve que vir para a Espanha porque um irmão dela, o Duque Dom Raimundo não achava bem isto de Portugal ser independente. Dizia que isso era um erro, que íamos todos pagar isso, o melhor era ligar, e passou-se para o lado da Espanha. Como naturalmente o rei de Portugal pensava ao contrário, porque isto é uma questão de opinião, e o rei português achava que quanto mais independentes melhor. Por isso expulsou de Portugal a mãe do Dom Raimundo, e a mãe levava uma menina pequenina, que era a tal Dona Maria Guadalupe. Cresceu sempre em Espanha, casou depois com o Duque dos Arcos e usou da sua imensa fortuna, para fazer este camarim da Senhora de Guadalupe. Isso também hoje está esquecido. Eu vim aqui para mostrar a imagem dessa corajosa portuguesa. Eu já por 2 vezes me referi ao Dom Sebastião. Mas o que é que ele veio fazer aqui a Guadalupe? Bem, ele o que mandou dizer ao rei de Castela, ao rei de Espanha, Filipe II, é que lhe vinha pedir a mão de uma filha em casamento. Dom Sebastião já ia em 23 anos, estava solteiro, os reis devem casar, veio pedir a mão daquela menina. Havia quem não acreditasse nisso. Havia quem dissesse que o rei não tinha jeito nenhum para o matrimónio.
e que o que ele queria do Filipe era outra coisa. Era a propósito de lhe dar a filha que lhe desse também uma ajuda na guerra. Ele vinha pedir armas, soldados, dinheiro, cereais, navios, apoio para fazer a sua grande expedição. Como todos sabem, acabou sinistramente em Alcácer Quibir. Estiveram... É curioso porque é que eles escolheram Guadalupe. Eu tenho a ideia de que o nosso Dom Sebastião resolveu encontrar-se com o tio. Filipe era tio dele, era irmão da mãe, em Guadalupe, porque Guadalupe está ligado à ligação de portugueses e castelhanos contra o Islão. O que estão a ver atrás de mim é uma tela já seiscentista que representa a Batalha do Salado. Não se percebe Guadalupe se não se entender isto. Assim como o nosso Mosteiro da Batalha nasceu com Aljubarrota, o Mosteiro de Guadalupe não nasceu, mas fez-se grande com a vitória de castelhanos e portugueses na Batalha do Salado. A Batalha do Salado foi em 1340. O sultão de Marrocos invade a península com um exército muito grande, cria uma verdadeira situação de perigo e o rei de Castela, Afonso XI, pede o apoio do rei de Portugal e os dois exércitos, português e castelhano, mas é extraordinário que a gente olha para este quadro, vêem bandeiras, uma, outra. Quantas bandeiras? Eu não vejo ali uma bandeira portuguesa. Eu não percebo porque é que, às vezes, os pintores se esquecem desses pormenores. A verdade é esta. A vitória do Salado, dos cristãos sobre os sarracenos, só foi possível porque os reinos cristãos da península se deram as mãos. E o que o Dom Sebastião vem fazer aqui é pedir ao Filipe isso mesmo. Vamos ligar-nos outra vez. Vamos dar outra vez uma severa lição aos exércitos marroquinos. Bom, o encontro fez, o rei Filipe deu os melhores conselhos ao nosso Dom Sebastião, disse-lhe, olha que isso é um erro, olha que você vai correr perigos terríveis, não se meta nisso. Estava lá até o velho Duque de Alba, que já então era um general glorioso, com barbas brancas, e que dizia, cautela, não é como pensa, e a certa altura o nosso rei, que era um garoto mal criado, com 20 e poucos anos, disse, Duque, de que cor é o medo? E o Duque, com a maior serenidade, sem se alterar, respondeu-lhe, Senhor, dizem que às vezes é da cor da prudência. E o Dom Sebastião não percebeu o conselho. Não percebeu que a prudência é uma obrigação de quem conduz os povos. E 2 anos após esse encontro de Filipe e de Dom Sebastião, aqui exatamente, eles estiveram nesta fonte, estiveram a falar onde eu estou a falar, aqui, com os meus prezados telespectadores. 2 anos depois disso, dava-se a tragédia de Alcácer Quibir, que marcava um longo crepúsculo na história de Portugal.